Bom dia, alunos do nono ano. Bom, estamos começando aí mais uma nova modalidade de ensino, né? Uma vez que nós voltamos aí ao lockdown, voltamos aí ao acesso completamente remoto. Espero que vocês gostem. Nós não temos uma notícia assim tão boa para vocês, mas a gente tem um tempo consideravelmente longo aqui em videoaulas, mas espero da melhor forma não ser entediante, espero da melhor forma não me prolongar muito no assunto, mas temos que cumprir aí uma meta, né? E olha só, tendo em vista que vocês foram ótimos, foram maravilhosos num assunto que eu considero de mediana para alta complexidade, que é orações subordinadas substantivas, eu acredito que nesse novo assunto vocês tirarão de letras. Até porque ele é considerado um pouquinho mais fácil, um pouquinho mais fácil, tá? Então olha só, nós vamos estudar pronomes relativos. Isso tem a ver com orações subordinadas. Já explico, tá? Olha só, eu sou o professor Chico Scott, carinhosamente apelidado de Chico Scott, tá? Mas meu nome é Francisco, mas fique à vontade de me chamar como você bem entender, tá bom? Eu sou professor de português e essa aula aqui é oferecida pelo Centro Educacional Edificar, tá? Estou aqui no feriado, numa quarta-feira, podendo estar relaxando, mas o dever me chama, não é? Então, Chicote, por que tu colocaste aí café no fundo? Porque quem aí não tem o hábito de tomar café 3 horas da tarde no sol quente, não é? Eu tenho e é isso que eu estou fazendo aqui nesse exato momento. Tá? Então façam você também aí de manhã. Bora lá. Tá? Olha só. Trouxe aqui um gráfico que já fiz inúmeras vezes no quadro de aula para vocês e trouxe novamente aqui para ficar bem claro como está dando prosseguimento, né, da nossa jornada aí por orações subordinadas. Olha só, o nosso assunto durante todo esse semestre será orações subordinadas, como vocês bem sabem aqui, né? Orações subordinadas. No primeiro bimestre, nós vimos orações subordinadas substantivas. Ó, aqui, bem aqui, certo? E dentro das orações subordinadas, né? O que é a oração subordinada? Eu já falei muito isso. São aquelas orações que têm uma subordinação em relação à primeira. Geralmente há dois verbos. Geralmente essa oração subordinada vai cumprir uma função em relação à primeira. Ou seja, a primeira não é completa, ela não tem sentido completo. Então a segunda, ela vai cumprir a função de completar a primeira, vai cumprir uma função sintática de sujeito, de predicativo, de complemento nominal, de objeto direto. Enfim, vai completar sintaticamente a primeira, tá? Então nós vimos aqui que orações subordinadas substantivas cumprem um papel de função, tá? Função. Decore isso, função. Função de sujeito da primeira, função de predicativa da primeira oração, né? A adjetiva vai ser uma questão semântica, tá? Semântica, ou seja, a diferença entre explicativa e restritiva vai ser questão de sentido. Aí já vai ser diferente da substantiva, certo? Então nós vimos que as substantivas eram 6, eles são 7 na verdade, né? Mas aí, para facilitar nosso caminho, tem uma que só cai em concurso público, não cai no ensino médio, não cai no Enem. Então nós estudamos 6, tá? Então aqui, né, são 6 que nós vimos exaustivamente. Nós vimos muito, que é a subjetiva, que cumpre a função de sujeito da primeira, a predicativa, que é o predicativo da primeira oração, a completiva nominal, que é toda uma segunda oração
que desempenha o papel de complemento nominal da primeira. Essa aqui geralmente vem a preposição, tá? Logo no início da segunda oração. Tem a objetiva direta e a objetiva indireta e a positiva, que é a mais fácil de todas. Não foi? Não foi isso que eu ensinei para vocês? Agora, nesse segundo bimestre, para a segunda avaliação de vocês, nós veremos a adjetiva, tá? Adjetiva. Como eu falei, aqui vai ser uma questão de sentido que vai diferir entre explicativa e restritiva, tá? Mas olha só, não dá, gente. Não dá para entender orações subordinadas adjetivas sem entender o que são pronomes relativos. Eu sei que vocês já viram esse assunto lá no 7º ano. Quando vocês estudarem pronomes, existem várias classificações de pronomes, vários tipos de pronomes. Então, entre esses pronomes, os pessoais, o reto, o oblíquo, os pronomes de tratamento, os pronomes indefinidos, entre esses existem os relativos, tá? E quando eu dou essa aula de pronomes, eu falei, olha, esse aqui é pronome relativo, vocês vão usar no 9º ano, para entender orações subordinadas adjetivas. E é isso que nós vamos ver agora. Como não vou ser nem um carrasco de vocês, não vou ser nem um professor mau, eu vou fazer uma pequena revisão de pronomes relativos para a gente poder entender orações subordinadas adjetivas, certo? Então vamos lá. Antes de tudo, que diabo seria pronome, Chicote? Olha essa setinha aqui. O que são pronomes? Olha, pronomes representam uma classe de palavras. O que é classe de palavras? É um grupinho de palavras. Não tem um grupinho do substantivo? Não tem um grupinho dos verbos? Pois é, existe o grupinho dos pronomes. Então é a classe de palavras, o grupo de palavras que substitui ou acompanha substantivos, tá? Por exemplo, o chicote é lindo. Ah, pensava que eu não ia dar esse exemplo, não é? Olha só. O chicote é lindo, tá? Então, o pronome aí vai acompanhar o nome que está aí, tá? Então, poderia ser, por exemplo, eu sou lindo. O eu é um pronome, tá? É um pronome pessoal. Está acompanhando o quê? O nome, chicote. Então, vamos ver um exemplo aqui para ficar mais claro para vocês, tá? Então, gravem isso aqui, ó. Eles, o quê? Substituem ou acompanham substantivos. Tá? Bora para esse exemplo. Chicote apresentou aula nesse início de semana. Ele é o professor do Colégio Edificar. Então, perceba aqui onde está marcado, olha a setinha aqui. Ele é um pronome pessoal. Ele quem? O chicote. Olha aqui, está substituindo o quê? Um substantivo próprio. Né? Então, os pronomes têm uma função muito importante para o seu texto. Ele tem uma função de retomar, para não deixar o seu texto repetitivo. Imagina se eu escrevesse: Chicote apresentou a aula nesse início de semana. Chicote é professor do Colégio Edificar. Chicote está apresentando a aula nesse momento. Meu Deus! Chicote, olha aí a cacofonia, não é? Então, os pronomes são muito importantes para evitar a repetição, tá? Evitar a repetição. Então, olha, o ele está substituindo chicote, tá bom? Olha aqui, ó. Está substituindo chicote, certo? Então, ele é um pronome, tá? Então, o pronome tem essa função de acompanhar ou substituir, certo? Vamos continuar? Tá, nós vimos o que é o pronome, né? Que tem aí a função sintática importantíssima, né? De evitar repetição, né? De acompanhar um substantivo. E o que são os pronomes relativos, tá? É uma classe de pronomes que substituem um termo da oração anterior e estabelece relação entre as duas orações. Olha só, os pronomes relativos, eles vão substituir
um elemento que está na primeira oração e, além disso, eles ainda vão conectar essas duas orações. Ou seja, ele vai pegar o elemento que aparece na primeira oração e vai substituir na segunda oração e ainda vai conectar. Entendeu? Por isso que é muito importante os pronomes relativos. Por exemplo, aqui, ó. Não conhecemos o professor. O professor chegou. Vocês estão vendo aí onde está a setinha? Não conhecemos o professor. O professor chegou. Então, olha só. Veja aqui o substantivo. Não conhecemos o professor, ponto. O professor chegou. Perceba aí que existem dois verbos. Um bem aqui, conhecer, e o outro aqui, chegar, tá? Estão separadas essas orações aqui, tá? Mas, ao unirmos... Só um instante que tem um gato aqui perturbando perto de casa. Então, ao unirmos essas duas orações, fica assim, ó. Não conhecemos o professor que chegou. Esse que aqui está, né, substituindo esse professor. Entendeu? Olha aqui, ó. Esse professor aqui, ó, vai se transformar no que é uma conjunção, tá? E aí eu não preciso mais repetir, professor. Não conhecemos o professor que chegou. Certo? Então, olha aí. Temos um verbo aqui. Outro verbo aqui, temos duas orações, tá? Que estão conectadas pelo que, e além disso, o que ainda está desempenhando uma função de substituir, uma função sintática, né? Compreenderam? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês, olha, podem chegar comigo no privado e pedir uma explicação assim mais detalhada, tá bom? Vamos lá prosseguir, tá? Então, pronomes relativos vai conectar, e além disso, tá? Vai substituir um nome que aparece na primeira oração, tá? Bora lá. Enfim, olha só. Aqui temos todas os pronomes relativos, tá? Então, que é pronome relativo? É um pronome universal, na verdade. Quem, quando, como, onde, o qual, a qual, os quais, quanto, quanta, quantos, quantas, cujo, cuja, cujos, cuja, as quais. Percebam aqui que eu separei os pronomes relativos em duas classificações. As invariáveis, que independente onde elas estejam, elas não vão mudar, não vão para o feminino, não vão para o plural, tá? E as variáveis, né, que dependendo aí de como elas são colocadas, elas vão para o plural ou para o feminino, tá bom? Então, esses aqui são os pronomes relativos. Mais uma vez, que, quem, quando, como, onde, o qual, a qual, os quais, quanto, quanta, quanto, quantas, cujo, cuja, cujo, cujas, as quais. Certo? Então, vamos ver cada um deles. Vamos ver primeiro os pronomes que e a qual. Olha só, presta bem atenção. Esses aqui é que na esmagadora maioria das vezes, coloca isso na sua cabeça, vai aparecer o que ou a qual, porque eles são pronomes considerados universais, tá? Olha só, leiam aqui comigo, tá? São aqueles pronomes relativos universais, olha aqui, universais, ou seja, podem ser usados em qualquer situação. Se tiver uma dúvida, se você quiser colocar um pronome relativo, mano, coloca o quê? Coloca o qual, porque vai funcionar. Entendeu? Eles são universais, eles cabem em qualquer lugar, eles cabem em qualquer oração subordinada adjetiva. Então, na dúvida, coloca o que, coloca o qual, porque eles são universais, tá? Ou seja, podem ser usados em quaisquer situações, para retomar qualquer nome com ou sem preposição que está na primeira oração. Vamos a um exemplo. Por exemplo, os filmes aqui, assistir, são bons. Você poderia colocar os filmes aos quais, né? Porque o verbo assistir é um verbo transitivo indireto. Então, exige preposição. Então, exige aqui esse a antes do os. Exige aqui o a antes do que. Entendeu? Então, olha aí. Os filmes aqui, assistir, são bons. Outro. O professor que me deu aula é bom, professor Scott. Olha aí, o professor que me deu aula é bom. O professor o qual me deu aula é bom. Tanto um quanto o outro,
você pode usar, tá? Então, olha só. Temos dois verbos aqui, ó. O deu, bem aqui, bora pegar aqui a caneta. Temos aqui, ó, um verbo e outro verbo, tá? Onde está a oração secundária aí, Scott? Tá? Tá bem aqui, ó. Essa aqui é a oração secundária, tá? É igual, ela tá no meio, exato. E a oração principal tá aqui, ó. Entendeu? Vamos lá. Temos muita coisa para ver. Bora agora para o pronome quem. Já vimos o que e o qual que são universais. Agora vamos para o pronome quem, tá? Pronome quem, olha, ele vai sempre se referir... Vou colocar grandão aqui para vocês bem enxergarem. Ele sempre vai se referir a pessoas, certo? Sempre vai se referir a pessoa. Bora ler. Pronome quem sempre retoma apenas a pessoas e deve ser preposicionado, tá? Sempre preposicionado. Bora ver uns exemplos assim. A garota de quem nos falamos passou no vestibular. Então olha aí. O pronome aqui quem. E na frente vem o quê? Uma preposição de. A garota de quem nós falamos passou no vestibular. Outro exemplo. O professor com quem conversei é bom. Olha aqui novamente a preposição quem. Mas antes dele vem o quê? Olha aqui o pronome quem. Mas antes aqui vem o quê? Uma preposição, né? Uma preposição com. Scott tem duas orações aí? Tem, olha só. Bora ver um verbo aqui, ó. Conversar é um. O verbo ser aqui é outro, né? Então temos duas orações. Aqui no meio, a oração secundária. E esse é bom, mas o professor é bom, é a secundária. Certo? Então quem sempre vai retomar a pessoa e sempre será preposicionado. Bora a outra. Espera aí. Outro exemplo. A garota com quem conversei é inteligente. Mas eu não falei lá no início que os pronomes que e qual são universais? Hein? Eu não falei isso. Então, olha só. Bora tentar modificar, colocar no lugar desse quem aqui o pronome qual. Olha só. O pronome com a qual conversei é inteligente. Nossa, fica tão chique, fica tão elegante, né? A garota com a qual conversei é inteligente. Olha aí. Muito bacana. Vamos lá, o pronome onde. Aonde, de onde. Nossa, isso aqui vocês erram demais. É campeão de erros essa daqui. Olha, onde vai ser por osmose agora. O onde sempre vai se referir a lugar. O onde sempre vai se referir a lugar, tá? Então, onde sempre vai se referir a lugar. Certo? Dito isso, vamos lá. São pronomes relativos que sempre retomam nomes que indicam lugares. Leiam aí comigo, olha. Diferenciam-se, pois onde em que é acompanhado de verbos estáticos. Onde, aqui, de verbos dinâmicos. E de onde, de que, de verbos que indicam origem. Chicote, eu não entendi nada. Eu vou explicar agora com exemplos para vocês, tá? Olha, a rua onde fica a escola de ficar é asfaltada. Olha só, a rua é uma coisa que sai caminhando por aí, que sai mudando de lugar? Não, né? Então, sempre quando for um lugar fixo, você vai usar onde, tá? Sempre quando for um lugar fixo, vai ser onde, tá? Então, olha só, a rua é um lugar fixo, tá? Onde fica a escola de ficar é asfaltada, entendeu? Chicote, e o aonde? Como é que eu falo um aonde? O aonde, tá? Aí já vai ter uma questão
tá de dinamismo, ou seja, está em movimentação. Aonde Chicote está? Está na casa dele, mas daqui a pouco pode estar andando de bike, não é? Vamos ao exemplo. A rua aonde eu vou é violenta. Chicote, mas você está falando da rua, que a rua não é estática. Não, não estou falando da rua. Eu estou falando de mim. Tá? Olha o eu aqui. Né? Aonde eu vou? Posso estar lá na rua, que é violenta. Mas depois eu posso estar numa rua que é mais violenta ainda. Né? Entendeu? Bom, gente, bora lá. A rua de onde eu venho é violenta. Aí é uma questão mais de origem, né? Por exemplo, a rua de onde eu nasci é violenta, não é? Então, de onde ele veio? Qual a origem? Tá? Então, sempre quando for de onde, quer dizer origem, tá? Queridos alunos, já deu o nosso tempo aqui, então eu vou dividir esse início aqui de compreensão de orações subordinadas adjetivas, mas antes de tudo de pronomes relativos em 2 aulas, tá? Então, até a próxima aula e revisem esse vídeo o quanto for necessário, tá? Beijo do Chicote.